Pessoal, é isso aí. Vamos começar aqui então. Antes de mais nada, dar as boas-vindas aí, boa noite a todos, né? Temos alunos aqui de outras unidades, além do Norte Shopping, é sempre muito legal poder recebê-los aqui, né? Olha a Ana Angélica aí, ó, pessoal do João Shoa, né? Tem um monte de gente aqui, ó, de várias outras unidades, né? Isso é muito legal, essa interação e essa troca de conhecimento, essa troca de experiência. Sempre trazendo gente boa, acho que isso é o mais importante, né? Sempre trazendo gente boa e também nosso professor aqui do Norte Shopping, né? Professor Felipe Teixeira, é uma honra ter o professor Felipe Teixeira aqui conosco, tá? Vai falar um pouquinho aqui com a gente sobre a aplicabilidade do equilíbrio postural sobre o risco de quedas em idosos. Sempre gosto de deixar os palestrantes fazerem as suas próprias apresentações, né? E aí no final, pessoal, eu desabilitei o áudio para todos vocês, tá? Dar só um recadinho aqui, super rápido. Desabilitei o áudio para não comprometer a nossa gravação, tá legal? No finalzinho eu vou habilitar e aí caso vocês tenham perguntas, podem ficar à vontade, o professor Felipe vai estar à disposição de vocês aí, tá? Vou disponibilizar o link de presença na palestra quando tiver no finalzinho também. E lembrando que todos esses vídeos, né, das nossas palestras estão subindo lá para o canal do YouTube, tá legal? Então, se porventura vocês conhecerem algum colega que queria assistir e por sua vez não conseguiu assistir, passa para eles lá escrever Silvio Marques, PhD lá no YouTube, que aí vai conseguir ter acesso a essa do Felipe e a outras que já aconteceram também. Tá bom, pessoal? Então, muito boa noite a todos vocês. Felipe, boa noite. E Boa noite. agora estamos à sua disposição, meu amigo. Mais uma vez, muito obrigado por aceitar o convite aí. É uma honra ter você aqui conosco. Bom, Silvio, o prazer é meu. Eu vou fazer aqui o compartilhamento de tela. Deixa eu só ajustar aqui para ficar tudo perfeito. Deixa eu ver. Parará, parará. Deixa eu ver se está indo. Foi, não foi? Foi. Tá tudo certo para você, Felipe. Muito bom. Bom, primeiro de tudo, queria agradecer ao professor Silvio. Para mim é sempre um prazer estar participando dos eventos que ele organiza e sempre que eu posso também eu busco auxiliar nesse processo de organização, até porque eu sei que eu posso confiar, né, no trabalho que o Silvio faz, que é um cara de confiança, um cara que só faz trabalho muito bom, só faz trabalho refinado e sempre traz uma galera muito boa aí para participar dos eventos que o Norte Shopping vem a desenvolver e vem a programar ao longo dos semestres, né? No semestre retrasado, eu dei uma palestra, né, sobre tecnologia aplicada ao esporte. No semestre passado, eu consegui trazer 3 palestrantes, né, junto ao professor Silvio, falando um pouquinho sobre lutas e artes marciais e cardiologia no esporte, né? E esse ano eu estou aí de volta, podendo participar com essa temática que eu gosto muito e que sempre me dá um imenso prazer falar sobre, né? Eu falei, essa palestra ela foi ministrada no sábado passado, né? Aplicabilidade do equilíbrio postural sobre o risco de queda em idosos, exatamente num simpósio que eu organizei, né? Foi o primeiro simpósio da Escola de Biomecânica, né? Então, me apresentando, eu sou o professor Felipe Guimarães Teixeira, eu sou doutor em engenharia biomédica, eu sou formado em educação física, docente da Universidade Estácio. No Norte Shopping eu sou professor de treinamento esportivo, mas em outras unidades, ou professor de fisiologia humana, ou professor de anatomia e principalmente de cinesiologia e biomecânica, né? E vocês estão vendo aí o símbolo da Escola de Biomecânica. A Escola de Biomecânica é um projeto que eu tenho junto com outros docentes dentro da biomecânica, que a gente visa trazer conteúdo sobre a biomecânica, né? A gente sabe que a biomecânica ela tem as suas diversas áreas,
né? E para cada uma dessas áreas a gente tem um professor, um docente especializado nessas áreas, trazendo conteúdo, trazendo informação, né? O nosso perfil é @escola de biomecânica, tá? E o meu pessoal é esse aqui, né? Teixeira_FG. Qualquer coisa, qualquer questão, qualquer dúvida, o que vocês precisarem, é só entrar em contato no meu perfil pessoal. Bom, então, falar sobre equilíbrio postural é algo que está muito presente dentro da minha rotina profissional há mais de 12 anos. Equilíbrio postural foi tema da minha dissertação de mestrado, bem como fez parte também do meu tema de tese de doutorado. E eu trabalhei com equilíbrio postural, né, dentro do estudo de base, entendendo um pouco as características e funcionalidades do equilíbrio postural, e posteriormente a minha ideia foi trabalhar com o equilíbrio postural associado a uma população específica, que era a população de atletas de judô. Posteriormente, a ideia foi progredir com o entendimento e com o estudo dentro do equilíbrio postural. E aí, o contexto foi trabalhar com idosos e, principalmente, entender a associação do equilíbrio postural com o risco de quedas. Pois bem, mas antes de tudo, né, como a gente está falando de biomecânica, né, como a gente está falando da melhor disciplina que vocês cursaram ou que vão cursar ao longo da graduação de vocês, eu sei que o Silvio vai me bater, porque ele vai defender a fisiologia dele, mas eu defendo a minha biomecânica, e aí a gente sempre fica nessa, né? A gente fica nessa lá na Ilha do Governador, fica sacaneando os alunos ficam zoando, aí aqui no Norte Shopping também, Nova Iguaçu, então é sempre essa questão aí, biomecânica contra a fisiologia, mas na verdade tudo trabalha de forma conjunta, até porque vocês vão perceber que ao longo dessa palestra eu vou falar bastante de fisiologia, bastante daquilo que o Silvio cobrou de vocês, principalmente de sistema somatosensorial, sistema sensorial no geral, né, visual, vestibular, porque está diretamente atrelado à manutenção do equilíbrio postural. Então vamos falar de equilíbrio postural, e falar sobre equilíbrio postural, a gente vai falar de uma condição que é inerente do nosso cotidiano, está presente no nosso dia a dia. Qualquer ação motora que a gente visa tomar no nosso dia a dia, a gente precisa manter ou controlar uma postura específica. E aí, quando a gente pensa em postura, no termo postura, antes de tudo, a gente precisa definir o que é postura, né? A postura é nada mais, nada menos do que a configuração das articulações do corpo, ou seja, o conjunto de ângulos que expressam o arranjo relativo entre os segmentos de um corpo. A postura é nada mais, nada menos do que a manutenção do ângulo articular em uma dada condição. E essa manutenção desse ângulo articular, ele ocorre de forma ativa a partir da ação muscular estabilizadora, né? Então, se a gente fica em pé, a gente adota uma postura, a gente mantém um ângulo articular, a gente controla, estabilizando a partir da ação muscular, um dado ângulo articular. Se a gente fica sentado, a gente adota uma postura. Se a gente fica numa condição monopodal, a gente adota uma postura. Se a gente está andando, a gente adota uma postura, né? E essas posturas, elas vão variando de acordo com as nossas necessidades. Mas para manter essa postura, a gente precisa de uma série de ações para controlar essa postura, né? E o que seria controle postural, né? É a capacidade do ser humano manter uma posição específica. E no nosso caso, a gente vai se ater à posição bípede, a posição ortostática, a posição em pé. Por mais que a posição bípede não seja uma postura presente em todas as nossas ações motoras, a maioria delas tem o seu início a partir da postura ortostática. A maioria delas depende inicialmente da postura bípede, né? Bem como dentro do ambiente esportivo, né? O esporte utiliza da postura bípede para uma série de ação motora, né? Para uma série de ações motoras. Durante a prática de exercício físico, né? A postura bípede, postura ortostática, ela deve ser controlada, né? Para que o indivíduo consiga executar as suas ações motoras de forma eficiente. E a gente sabe que
essa postura bípede, a postura ortostática, ela tem algumas alterações em determinadas circunstâncias do nosso dia a dia. Por exemplo, a degeneração dos componentes controladores da postura com o avançar da idade. E para isso a gente precisa entender como esses mecanismos de controle da postura alteram e compensam essas degenerações, né? E por isso a gente precisa entender os diversos aspectos que norteiam essa condição de postura. Além disso, alterações, por mais que não seja atrelada à idade, também podem, né, estar associadas à mudança da postura, né, ao longo da vida. Por exemplo, a mulher gestante, ela tem alteração do seu centro de massa, que pode e que vai alterar algumas variáveis associadas ao controle postural. Né? Então, o controle postural é uma ação motora de suma importância em diversos aspectos do nosso cotidiano e que está atrelada a uma diversidade muito grande em termos de população. E aí, gente, a postura bípede, ela é uma postura instável. A postura ortostática, ela é instável. Parece que quando a gente está em pé, a gente está lá tranquilão, de boa, né? Estou de boa aqui, tranquilão, né? Só que não é exatamente assim que o nosso corpo se comporta. Nem sempre é o que aparenta, né? Por que a postura bípede não é uma postura estável? Por que a postura ortostática é uma postura instável? Porque, primeiro, a nossa base de suporte é pequena relativa ao nosso corpo. Se a gente pega a área da nossa base de suporte e compara com o tamanho do nosso corpo, ela é proporcionalmente pequena. E aí, mais para frente, a gente vai entender qual é a importância dessa base de suporte na manutenção do equilíbrio postural. Outro fator é a distância do centro de massa em relação a essa base de suporte. Né? Provavelmente aí, essa galera que está aí assistindo, Michel e Uri, que tiveram um excelente professor de cinesiologia biomecânica, né? Nem vou falar o nome dele, Felipe, né? Vai lembrar por que o centro de massa, né, a distância do centro de massa em relação à base de apoio, né, determina, né, uma condição de instabilidade postural. Quanto mais alto for esse centro de massa, maior vai ser a instabilidade do equilíbrio. O que isso caracteriza que, sim, indivíduos mais altos possivelmente apresentarão um grau de instabilidade maior do que indivíduos mais baixos. Ou, por exemplo, nós nos posicionando sentado ao solo, a gente se encontra em uma condição maior de estabilidade em comparação se a gente estiver agachado, ou em pé, ou em cima de um banco. Né? Então, sim, a distância do centro de massa em relação à base de suporte vai ter uma influência importante nessa questão de estabilidade postural. Professor, o que é centro de massa? Já vamos falar sobre isso, quando a gente for falar de propriedades físicas do equilíbrio postural. Outro ponto é a congruência articular. A galera sabe aí, porque viu lá em anatomia músculo esquelético, anatomia do aparelho locomotor, as articulações sinoviais, principalmente do membro inferior, apresentam um grau de amplitude de movimento importante. O quadril, ele é esferoide, ele é uma articulação triaxial. O joelho, ele é parte condilar, parte sinovial, dependendo da flexão de joelho, podendo ser ou não biaxial ou monoaxial. Né? O tornozelo, muitos consideram como condilar ou selar, biaxial. Então, são articulações com um certo grau, com um grau de mobilidade bastante importante, o que gera aí uma área de contato não tão grande como seria necessário para a manutenção de uma estabilidade articular.
E esse encaixe articular, ele passa a ter uma área de contato não tão grande para se ter uma estabilidade articular, né? Simplesmente pela demanda e necessidade de movimentação sobre essas articulações. E, consequentemente, esse encaixe articular promove uma instabilidade articular. Ah, professor, mas nessas articulações a gente encontra uma série de componentes estabilizadores. Os músculos e tendões, os ligamentos, os discos articulares, as cápsulas articulares. Sim, mas a gente vai perceber que até eles, por exemplo, aqueles de controle passivo, os componentes articulares, até eles não apresentam, né, a total demanda estabilizadora que aquela articulação necessita, principalmente pelo fato do nosso corpo estar apoiado sobre essas articulações, o que promove ainda mais um certo grau de instabilidade articular. E além de todos esses fatores, a gente tem um fator externo, o que a gente chama de força de campo, ou força de não contato, como era chamado antigamente, né, que é a força gravitacional. Nosso corpo, ele sofre com a força gravitacional, né, 100% do tempo. E essa força gravitacional é simplesmente faz com que a gente mantenha contato com a nossa superfície de apoio e essa força gravitacional empurra o nosso corpo em direção ao centro da Terra. Né? Como a gente não consegue chegar ao centro da Terra, ela empurra a gente em direção à nossa base de suporte. Né? Ao ponto que existe essa força de não contato sobre o nosso corpo, incidindo sobre o nosso corpo sempre tende a ter uma alteração da postura. Ele sempre vai tender, né, buscar um controle da posição do nosso centro de massa em relação à nossa base de suporte, para principalmente se manter estável e não cair. Então, a necessidade de controle postural é constante. A necessidade do controle postural ocorre 100% do tempo. Né? É claro que quando a gente está deitado, a gente tem uma área de apoio bastante importante, que nesse caso a gente tem uma estabilidade bem legal. Né? Mas sentado, ajoelhado, em pé, sobre qualquer circunstância, né, o nosso corpo apresenta essa instabilidade. Além disso, né, como eu falei anteriormente, os controladores passivos articulares não dão conta para a manutenção do equilíbrio, para a manutenção da estabilização articular. Existe uma insuficiência mecânica desses componentes passivos que não conseguem controlar essas articulações dentro de uma articulação passivamente, o que demanda de um controle ativo muscular. Né? A gente sabe também que, em função dessas alterações posturais que a gente foi tomando ao longo do processo evolutivo, né, com a necessidade de ter um maior noção de espaço, obter informações sobre o espaço e principalmente o controle da postura para ações motoras secundárias é de suma importância para que a gente tenha mais eficiência nesses gestuais, né? Isso seja no dia a dia, seja para a execução de um gestual motor específico dentro do esporte. O saque do tênis, né? O chute no futebol, né? O ataque em uma entrada no judô, necessariamente a gente precisa de um controle postural e uma postura estável para que aquele gestual motor seja eficiente. Então, consequentemente, essa estabilidade postural é de suma importância para qualquer tipo de ação motora, mesmo que ela seja dinâmica ou uma ação motora recuperada. Bom, o equilíbrio postural, gente, o equilíbrio postural é a manutenção do equilíbrio postural, e aí voltando para a ideia e o contexto do equilíbrio em posição bípede, ela segue algumas estratégias de movimento, né? Quando a gente está parado, quando a gente está em pé, e as condições são de maior estabilidade, em que o nosso corpo está sofrendo pouco com estímulos externos, internamente o nosso corpo apresenta um certo grau de estabilidade, o nosso corpo tende a utilizar a estratégia de movimento de controle postural,
a partir da estratégia do tornozelo. O que é a estratégia do tornozelo? A estratégia do tornozelo é uma estratégia caracterizada e associada ao modelo de pêndulo invertido, em que o corpo tende a oscilar no entorno apenas da articulação do tornozelo. E essa oscilação normalmente ela ocorre em uma baixa amplitude de movimento do corpo, bem como também em uma baixa frequência de oscilação, muito em função do baixo estímulo externo e interno que possa acarretar algum desequilíbrio postural, né? Bem como, entretanto, em circunstâncias em que o corpo se encontra em uma maior instabilidade postural, o corpo tende a não mais utilizar apenas uma articulação para manter o equilíbrio postural. O corpo utiliza uma estratégia de movimento que, adicionalmente ao tornozelo, a articulação do quadril começa a fazer parte, né, da manutenção do equilíbrio, da manutenção da projeção vertical do centro de massa em direção à base do suporte. Então, nesse caso, o corpo sofre com o estímulo externo maior, né? E bem como também, possivelmente, estímulo interno, fazendo com que esse indivíduo se encontre em uma condição de maior instabilidade postural. Sobre tais circunstâncias, o tornozelo e o quadril são utilizados para manter esse equilíbrio. Entretanto, em uma condição de estímulo externo e interno que gere uma instabilidade bastante exagerada e que a estratégia do quadril não é capaz de manter esse equilíbrio, uma terceira estratégia é utilizada. E essa terceira estratégia adota a ação da passada, né? Como a gente pode ver nessa terceira imagem. Ele não mais consegue manter aquela base de suporte inicial e ele precisa fazer uso do movimento do membro inferior, seja anteriormente, seja lateralmente, seja posteriormente, e com essa alteração da base de suporte, manter a postura ereta, manter a projeção vertical do centro de massa em relação à base de suporte e, consequentemente, a manutenção do equilíbrio postural. Então, percebe-se que quanto maior for, né, a instabilidade postural, a estratégia ela vai se modificando. E quanto maior for a instabilidade postural, mais o corpo tende a oscilar, maior vai ser essa amplitude de oscilação, bem como também mais articulações tendem a ser utilizadas. Bom, essas estratégias de movimento são de suma importância a serem entendidas, porque essas estratégias de movimento dependem, né, de uma ação motora, né? Então, fazer uso apenas da articulação do tornozelo como estratégia de movimento na manutenção do equilíbrio postural, ela depende de uma ação motora de controle especificamente ali dos músculos da perna, que tendem a contrair os músculos do tríceps oral, tendem a contrair os músculos, né, tibial anterior, extensor longo dos dedos, para controlar essa oscilação anterior-posterior. Ao mesmo tempo, quando se utiliza a estratégia do quadril, utiliza-se outros grupos musculares na manutenção desse equilíbrio, bem como também a estratégia da passada. Mas essa estratégia, né, de manutenção do equilíbrio não é uma estratégia simples, né? Não é uma estratégia em que o nosso corpo ele vai simplesmente receber o estímulo e vai agir sobre ele. Isso até acontece. Esse tipo de mecanismo de controle é conhecido como mecanismo como mecanismo de feedback, que é um mecanismo corretivo, né? Então, o corpo ele sofre o estímulo e, a partir desse estímulo, ele responde sobre esse estímulo para que ele não perca o equilíbrio e caia. Por exemplo, o corpo ele está oscilando e o corpo está sendo projetado para frente. Se ele continuar sendo projetado à frente, a gente vai tender a cair. Então, os nossos sensores
né, vão identificar essa alteração da postura e, consequentemente, o sistema nervoso central vai adotar uma ação de controle agindo sobre os músculos posteriores da perna, né, gerando uma ação de contração do tríceps oral, puxando o corpo para trás e retornando a uma postura estável. Entretanto, sabendo que a gente diariamente sofre com diversos estímulos e esses estímulos vão sendo armazenados em um banco de informações, em um banco de dados, e esses bancos de informações e bancos de dados no nosso sistema nervoso central, quanto mais robustos eles são, quanto mais treinados eles são, melhores serão essas respostas de manutenção do equilíbrio. A gente percebe, por exemplo, atletas realizando gestuais motores amplamente complexos, né? Simplesmente pelo fato do treinamento desses atletas ocorrerem de forma sequencial, acontecerem diariamente e serem algo muito presente no cotidiano desses indivíduos. E o equilíbrio postural, isso também pode ocorrer, né? E simplesmente quando esse treinamento da manutenção do equilíbrio ocorre de forma rotineira, cotidiana, as nossas ações motoras começam a ser mais refinadas. E, consequentemente, outras estratégias de movimento são utilizadas, como, por exemplo, as estratégias de feed-forward, que são conhecidas como estratégias antecipatórias. Então, a ação de controle, ele é prevista, aí eu vou ser redundante, previamente alguma alteração do equilíbrio, alguma alteração da postura pelo sistema nervoso central, e as ações corretivas, elas acontecem de forma antecipada a uma possível perda do equilíbrio. É por isso que é a ação antecipatória, né? Então, se a gente passa por algum estímulo externo rotineiramente, a gente começa a identificar esse estímulo externo e entra, né, nesse banco de informações do nosso sistema nervoso central. Sabendo disso, diariamente, passando pelo mesmo estímulo, a gente começa a antecipar as nossas ações motoras para algum possível dano sobre o nosso corpo e, no caso do equilíbrio postural, alguma possível perda desse equilíbrio postural, né? E aí, gente, esse equilíbrio postural está diretamente atrelado a algumas propriedades físicas. Que propriedades físicas do corpo humano são essas? Primeiro, a nossa base de suporte, né? Eu falei de base de suporte várias vezes, mas precisamos definir o que é base de suporte, né? Nessa imagem, a gente diz que a base de suporte, né, na posição bípede, na posição interna, é representada pelo polígono delimitado pelas bordas laterais dos pés. É a área desse polígono determinada pelas bordas laterais dos pés, né? Então, quanto maior for a área, maior vai ser a estabilidade postural. Quanto menor for a área, né, menor vai ser a estabilidade postural. É só a gente comparar, por exemplo, ficar com os dois pés ao solo ou ficar com um pé só. É claro que a gente percebe que com um pé só a gente tem maior instabilidade. Outra propriedade física do corpo humano importante na manutenção do equilíbrio postural é o centro de massa. O centro de massa é nada mais, nada menos do que a localização da média ponderada de toda a massa corpórea do indivíduo. E ele normalmente está localizado ali próximo à crista ilíaca, posteriormente à nossa prega umbilical. Normalmente varia ali numa faixa de 55% a 56% da nossa altura, né? E a força gravitacional, ela incide exatamente sobre esse centro de massa, né? E ao ponto que essa força gravitacional tende a incidir sobre o nosso centro de massa, o nosso corpo tende a oscilar
exatamente no entorno desse centro de massa, né? Então, para que o nosso corpo ele se mantenha equilibrado, estável nessa posição bípede, nessa posição interna, o centro de massa precisa que essa projeção vertical, né, da força gravitacional incidido sobre a base dessa força gravitacional incidido sobre o centro de massa, precisa que essa força gravitacional, esse vetor de força vertical, esteja direcionado para a nossa base de suporte, né? Então, essa projeção vertical do vetor de força do centro de massa, ele precisa necessariamente estar direcionado para a nossa base de apoio, base de suporte. Caso contrário, o nosso corpo tende a perder o equilíbrio e caso não haja nenhum tipo de resposta de manutenção desse equilíbrio, a tendência é que a gente caia. Se a gente for parar para pensar, ficar em pé, se a gente for jogando o nosso corpo para frente, sem alterar a posição dos nossos pés e jogando cada vez mais, a gente vai perceber que a gente vai perder o equilíbrio até o ponto de cair, até o ponto que a gente vai cair, né? E, consequentemente, né, vai perder o equilíbrio, né? Então, isso acontece para qualquer indivíduo. Se a projeção vertical do centro de massa não estiver direcionado em relação à base de suporte, o nosso corpo tende a perder equilíbrio. A não ser que você seja igual ao Michael Jackson, né? O Michael Jackson não cai, né? Para quem não lembra, os mais novos, né, esse cara aí é o rei do pop, né? A gente tem, né, o rei Roberto Carlos, mas a gente tem o rei do pop, né? O Michael Jackson. Ele conseguia, olha aqui a base de suporte dele, olha a projeção vertical do centro de massa. Tá fora da base de suporte. Mas eu vou contar um segredinho aqui para vocês, tá? O Michael Jackson, tá rindo? O Michael Jackson, né? Ele tinha uma estratégiazinha aqui, ó, na parte posterior do sapato, que travava, né, o corpo, impedindo que ele projetasse para frente. Você acha o quê? Né? Se ele projetasse o corpo dele, você acha que ele ia conseguir controlar o retropé dele em contato com o solo? Impossível. Tudo bem que o cara tinha um controle de core importante, ele conseguia estabilizar a postura, né, como poucos, mas sem essa estratégiazinha ali de manter o retropé em contato com o solo, ele não conseguiria essa ação motora, né? Bom, desvendei o segredo do Michael Jackson, mas finge que eu não falei nada. Vai estar gravado, né? Não tem o que fazer. Então, o YouTube tá aí para isso, ele vai mostrar para vocês a realidade, né, desse controle postural. Bom, e o controle, né, dessa postura, né, o controle da estabilidade articular, né, esse equilíbrio mecânico instantâneo, porque a gente sabe que as nossas articulações na postura ereta, né, principalmente a do tornozelo, ela nunca vai ficar o tempo inteiro em estabilidade mecânica. Ela nunca vai ficar 100% do tempo em equilíbrio mecânico. Esse equilíbrio mecânico, ele é transitório. Esse equilíbrio mecânico, ele vai passar por uma estabilidade de torque anterior e posterior lateral, direita e lateral esquerda, de forma transitória. Os torques, as forças que agem sobre o tornozelo, elas podem ser igual a zero, né? Anterior e posterior, lateral direita e lateral esquerda, mas esse torque igual a zero, ele vai ser em um momento específico e não 100% do tempo. Ele passa por aquele torque igual a zero, mas o torque nunca fica 100%. Porque o nosso corpo sempre está oscilando. E ele sempre está oscilando simplesmente em função de forças externas e forças internas. Seja a força gravitacional, que a gente já falou, seja a força de reação do solo, que está atrelada à terceira lei de Newton, a lei da ação e reação.
se a gente implementa uma força sobre o solo, essa mesma força com mesma magnitude vai ser implementada em direção oposta, o que faz com que haja uma resposta do solo em relação ao nosso corpo. E essa resposta gera uma alteração da nossa postura. Ao mesmo tempo, nós temos também forças internas que vão gerar alteração da nossa postura. E essas alterações estão atreladas, por exemplo, à mecânica respiratória. Se a gente expande a caixa torácica e constringe a caixa torácica, isso gera uma alteração da posição do nosso centro de massa. E essa alteração da posição do centro de massa faz com que o nosso corpo oscile. O batimento cardíaco, exatamente o momento em que o nosso sangue oxigenado é ejetado para fora do coração a partir da ação de contração miocárdica do ventrículo esquerdo, esse sangue ele bate sobre o arco aórtico e isso gera também alterações da postura. Além disso, a nossa ativação muscular. Os músculos, quando se contraem, geram uma alteração de torque e essa alteração de torque faz com que haja um torque maior anterior, um torque maior posterior, ou um torque maior lateral direito ou lateral esquerdo. Então, entende-se que esse equilíbrio mecânico é transitório. Ele nunca vai ser sempre igual a zero. O nosso corpo sempre está oscilando em posição bípede. E essa força de reação de solo, ela promove uma outra variável biomecânica, que é o centro de pressão. O centro de pressão é nada mais, nada menos do que a resultante das forças verticais que o corpo exerce sobre a superfície de apoio. Então, a gente vê o nosso pé aqui, e o nosso pé vai empurrar o solo. Exatamente ali na resultante da força que o nosso pé exerce sobre o nosso em relação ao solo, essa resultante representa exatamente essa bolinha aqui. E essa bolinha, ela oscila dependendo da alteração da força implementada sobre essa superfície de apoio. Ela pode oscilar para frente, para trás, para frente, para trás, para um lado, para o outro, para a direita, para a esquerda. E isso gera como se fosse esse rabisco aqui. Esse aqui é todo o trajeto que o nosso centro de pressão percorre sobre a nossa superfície de apoio. E isso representa exatamente o nosso controle do equilíbrio, o nosso controle e a manutenção da projeção vertical do centro de massa na direção da base de apoio. Quanto maior for essa área, mais instabilidade aquele indivíduo apresenta. Quanto menor a área, menor vai ser essa instabilidade. E como aferir, avaliar centro de pressão? A partir de uma plataforma de força, normalmente uma plataforma de equilíbrio. Plataforma de equilíbrio, ela é mais sensível a essas pequenas alterações que são projetadas sobre essa placa de aço. E dentro dela a gente identifica sensores de força, que são células de carga. Essas células de carga podem ser deformadas e retornam à sua posição inicial, e essas deformações geram uma resultante, que é exatamente aquela variável mensurada centro de pressão. E essa oscilação do centro de pressão representa exatamente o que a gente acabou de falar, a resultante das forças geradas sobre a superfície de apoio, que vão caracterizar a manutenção e a oscilação da nossa postura dentro daquela base de apoio específica. E a partir daí, o centro de pressão, ele pode ser visualizado numa oscilação anterior-posterior, lateral direita, lateral esquerda, ou a resultantes das duas, a partir de um estatocinesograma. Essas variáveis de centro de pressão, elas podem ser avaliadas sobre diversas perspectivas, utilizando diversos tipos de variáveis, seja no domínio do tempo, seja no domínio da frequência. A área elíptica, avalia a área que aquela oscilação do centro de pressão variou sobre um dado estímulo, a velocidade média que aquele centro de pressão oscilou durante um estímulo específico, a amplitude de variação
daquele sinal de oscilação, ou no domínio da frequência, né? No domínio da frequência, a gente pode avaliar a frequência média, a frequência mediana, e essa frequência ela vai traduzir para a gente, né, a frequência de oscilação daquele centro de pressão, se a gente está oscilando com uma frequência alta ou se aquela frequência de oscilação é mais baixa. Tudo isso pode estar atrelado a alguma alteração do protocolo experimental e principalmente do estímulo que está sendo dado durante aquele teste específico. E para a manutenção do equilíbrio, gente, a gente depende de algumas ações em conjunto da nossa fisiologia sensório-motora, né? E aí a gente já usa do Silvio, dos conhecimentos do Silvio, para a gente poder explicar essa fisiologia de controle postural que atrela a informação sensorial e o controle motor. O que isso quer dizer? Quer dizer que a cada nova postura que o ser humano adota, respostas neuromusculares são necessárias para a manutenção do equilíbrio postural. Mas essas respostas neuromusculares dependem de sensores. Os nossos sensores que estão associados ao nosso sistema sensorial. Então, dentro do grupo de sensores presentes no sistema sensorial, utiliza-se 3 sensores específicos, né? O tipo funcional fotorreceptor, presente no sistema visual, o tipo funcional mecanorreceptor de vibração, presente no sistema vestibular, e o tipo funcional do sistema sensorial também, né, mecanorreceptor, associado ao sistema proprioceptivo, e o sistema cutâneo somatosensorial, que identifica a alteração, né, das pressões sobre a superfície da planta do pé. Então, quando a gente fala de sistema visual, gente, a gente está falando ali dos cones e dos bastonetes, localizados na região da retina, que vão identificar qualquer tipo de alteração de posição de imagem, bem como de luminosidade no nosso campo visual. Se houver qualquer tipo de posição de imagem, se aproximando, se afastando, oscilando, isso gera um estímulo sobre o nosso sistema visual. E isso pode, de alguma forma, gerar algum tipo de alteração da postura. Esse estímulo é captado e ele é direcionado para o nosso sistema nervoso central. A gente vai entrar nesse ponto daqui a pouco, né? Normalmente, os estímulos visuais são estímulos de baixa frequência. São estímulos que geram alteração de postura em baixa frequência. Entretanto, quando se fala de sistema vestibular, e aí a gente olha esses GIFs, né? Quando há qualquer tipo de alteração de posição da cabeça, seja aceleração linear, quando a cabeça acelera junto com o tronco, como a gente pode ver nessa imagem, ó, a cabeça acelera junto com o corpo, aceleração linear, ou quando a cabeça ela acelera independente do corpo, aceleração angular, como a gente pode ver aqui nessa imagem, ou movimento de giro. Esses estímulos sensoriais de aceleração da cabeça vão gerar alterações de microestruturas sensoriais presentes no nosso sistema vestibular, seja nos canais semicirculares, seja nos órgãos otolíticos, né? Aceleração angular e giro, canais semicirculares. Órgãos otolíticos, aceleração linear da cabeça, né? Sobre tal circunstância, essa cúpula presente dentro dessas estruturas sensoriais vão gerar uma alteração de posição da mesma e, consequentemente, isso gera um estímulo sobre esse sistema sensorial, né? Então, quanto maior for a aceleração dessa cúpula e o estímulo sobre esses estereocínios que aqui estão, maior vai ser o estímulo sensorial e essa informação é encaminhada para o sistema nervoso central. São informações normalmente de frequência de oscilação maior quando se comparado, né, à visão. Temos também aí, ó,
o nosso sistema somatosensorial, seja ele proprioceptivo, seja ele o sistema mecanorreceptor que identifica alteração de pressão na superfície da planta do pé. Então, a nossa postura, ela altera as pressões sobre a planta do pé. E essa alteração de pressão pode gerar essa alteração de posição do corpo. Os mecanorreceptores localizados na superfície da planta do pé vai determinar exatamente em que posição o nosso corpo provavelmente se encontra. Além disso, a alteração do comprimento do músculo, controlado seja pelo fuso muscular, seja pelo OTG, órgão tendinoso de Golgi, também vai fornecer para o sistema nervoso central informações da posição do corpo em relação à base de suporte, né? Também são controladores sensoriais de alta frequência. E a partir daí, a partir de todas essas informações sensoriais, o sistema nervoso central capta essas informações, avalia, integra e toma as decisões, podendo ser uma decisão antecipatória ou uma decisão corretiva. E essas tomadas de decisão voltam a partir da ação de controle do sistema nervoso somático pelo neurônio motor, gerando uma ação de contração muscular para retomada da postura ereta e, consequentemente, a projeção vertical do centro de massa na direção da base de suporte, como a gente pode ver na imagem. Entretanto, quando a gente fala da população idosa, esses controladores do equilíbrio, todos esses aspectos associados ao controle do equilíbrio, vão apresentar uma deteriorização normal em função da sua idade, normal em função da evolução cronológica da sua idade. Por exemplo, redução da sensibilidade dos receptores sensoriais, né? Essa redução da sensibilidade, seja por uma patologia visual, seja por alguma doença associada ao sistema vestibular, por exemplo, labirintite, seja por algum tipo de deficiência motora, vai gerar alterações na manutenção do equilíbrio. Além disso, o declínio cognitivo da faixa etária mais avançada também vai promover uma alteração das tomadas de decisão para a manutenção do equilíbrio. Então, a gente sabe que em função dessas alterações cognitivas do sistema nervoso central, o equilíbrio também vai estar afetado, vai ser afetado. E isso é um problema muito sério. Isso é um problema que precisa ser levado em consideração. Sabe por quê? Porque lesões e mortes relacionadas à perda do equilíbrio e, consequentemente, a quedas em idosos são um grande problema para a saúde pública no mundo inteiro. 30% dos indivíduos com mais de 65 anos já caem pelo menos uma vez ao ano. Cerca da metade dessa galera é recorrente, cai mais de uma vez. E muitas dessas quedas, não sei se vocês sabem, podem ser fatais, mas quando não são fatais, esse indivíduo, quando cai, ele tem bastante dificuldade para se levantar. E normalmente ele precisa de ajuda. Quando esse indivíduo cai, mais de 90% dessas quedas, né, na verdade, ali, normalmente, quando esse indivíduo cai, 90% das quedas que geram fratura é fratura no quadril, né? Consequentemente, esse desfecho de fratura do quadril, ele pode ser fatal. Pode ser fatal em cerca de 12 a 20% da galera que sofre esse tipo de fratura. E quando não é fatal, gente, o comprometimento funcional desse indivíduo gera um alto custo socioeconômico. Não é só financeiro, não. É mental. É mental. E aí a gente tem uma problemática muito séria. A nossa expectativa de vida está aumentando. Se a expectativa de vida aumenta, a incidência tende a aumentar. Sabendo que, por mais que a gente tem muita gente que não quer que a expectativa de vida aumente, né, isso aqui no nosso país, como a gente é da área da saúde, a gente não pode pensar de forma tão ignorante como determinados indivíduos pensam. E a gente precisa solucionar esses problemas. E como solucionar esses problemas? Exatamente entendendo o que é essa queda.
O que representa esse risco de queda? Quais são os fatores que podem afetar esse indivíduo para cair? Dentre os fatores, a gente tem fatores intrínsecos e fatores extrínsecos, né? Então, os fatores intrínseco está associado à suscetibilidade que aquele indivíduo tem para cair, né? Então, existem uma série de fatores que podem influenciar aquele indivíduo a cair. A gente vai falar daqui a pouco sobre esses fatores, né? E os fatores extrínsecos são os fatores ambientais, que vão também afetar sobre a possibilidade de queda, bem como também as consequências sobre aquela queda. Cara, então o que a gente faz? Vamos entender essa queda. Vamos entender essa possibilidade de queda. Primeiro, entendendo que a queda ela tem 3 estágios. A fase inicial, né, de perda do equilíbrio e a queda. A fase descendente, que o corpo está caindo. E a fase de impacto, quando o corpo entra em contato com o solo. Né? Sabendo que existem todos esses aspectos associados à queda, sabendo da complexidade desses fatores associados à queda, a gente precisa entender um outro aspecto importante. Entender que nesse modelo de entendimento de risco de queda, existem 2 fatores que estão atrelados à iniciação à queda. A ideia de deficiência e a ideia de incapacidade. Esse indivíduo provavelmente vai apresentar algum tipo de deficiência. E o que seria essa deficiência? É representado por qualquer perda ou anormalidade da estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica, que pode ser perda de força muscular, que pode ser alguma perda funcional articular, que está atrelado a alguma alteração no sistema vestibular, visual, proprioceptivo ou cognitivo. Tudo isso pode sofrer a influência de uma série de fatores. Doenças, né? Como, por exemplo, Parkinson, epilepsia, depressão, alguma alteração na acuidade visual, né? Alguma alteração musculoesquelética influenciada pela evolução cronológica da vida, ou até mesmo por uso de alguns medicamentos sedativos, antidepressivos, né? Antihipertensivos, né? Podem influenciar nessas deficiências. Né? Mas essas deficiências vão gerar incapacidades. E o que é essa incapacidade? Qualquer restrição ou falta de capacidade de realizar alguma atividade na forma ou dentro da faixa considerada normal para um ser humano. Né? E o que isso acarreta? Dificuldade na manutenção do equilíbrio postural estático, dificuldade na manutenção do equilíbrio dinâmico, bem como durante a marcha. Tudo isso vai afetar, consequentemente, junto com os fatores ambientais, no impacto que esse indivíduo vai apresentar durante a queda. E esse impacto pode ter como consequência final a fratura. E quando essa fratura é de alto risco, a possibilidade do óbito. E aí a gente pensa, caramba, como é que a gente vai intervir sobre isso tudo? Vamos intervir com o exercício físico, com a prevenção, com o treinamento, né? Isso a literatura já vem trazendo um pouco sobre. E aí eu trouxe 2 estudos que falam um pouco sobre isso, né? Esse primeiro estudo é de Amati et al., de 2013. Ele buscou entender um pouco qual seria o efeito de 12 semanas de treinamento proprioceptivo sobre o equilíbrio postural em idosos. Né? E aí ele fez aquela sessão de treinamento proprioceptivo, como a gente pode ver na imagem, e ele percebeu que em testes qualitativos do equilíbrio, TINET Test e Berg Balance Test, o grupo que teve essa intervenção apresentou uma melhora sobre o equilíbrio postural e, principalmente, uma diferença significativa sobre o grupo controle que não fez o treinamento. Isso pode ser visto também nos testes de equilíbrio postural na estabilometria, na plataforma de força. Né? A gente identificou menor superfície de movimentação do centro de pressão Romberg,
menor velocidade de oscilação do centro de pressão para os indivíduos que treinaram. O que isso representa? Maior controle postural. Então, pode-se perceber, sim, o treinamento, ele pode trazer, ele provavelmente vai trazer maior estabilidade postural. Outro estudo também buscou avaliar, né, o efeito de diferentes tipos de treinamento, o treinamento de equilíbrio em mini trampolim, plataforma estável, o treinamento dentro do ambiente aquático e o treinamento na ginástica de solo, a ginástica rotineira e cotidiana, sobre o efeito do controle do equilíbrio postural, sendo avaliado em uma plataforma de equilíbrio. E o que pode se perceber? Que sobre os 3 tipos de intervenção, houve uma melhora significativa das variáveis estabilométricas no que diz respeito à manutenção do equilíbrio, não tendo diferença significativa entre os diferentes tipos de estímulo. Bom, mostrando que sim, o treinamento ele é de suma importância para essa condição postural e para a prevenção de risco de queda. Entretanto, ainda se faz necessário um entendimento mais a fundo de todas essas informações para que a gente possa interferir diretamente sobre a diminuição desses riscos de queda, entendimento sobre esses aspectos associados à degeneração sensorial do equilíbrio postural e, principalmente, poder intervir diretamente e especificamente sobre o problema, a causa que vem trazendo essa instabilidade postural desses indivíduos. Porque a gente sabe que as causas da alteração do equilíbrio postural é multifatorial, né? Então, é muito mais interessante que esse tiro seja certeiro do que a gente utilize uma bala de canhão para matar uma formiguinha, né? É muito mais fácil, é muito mais assertivo e muito mais eficiente. Então, por isso se faz necessário mais estudos, um pouco mais de conhecimento sobre essa temática. Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado da palestra. Esse aí é o meu Instagram pessoal, esse é o Instagram da Escola de Biomecânica, tá? Escola de Biomecânica que traz muita informação sobre biomecânica, equilíbrio postural, que é a minha área, treinamento de força excêntrico, hipertrofia, alongamento, eletromiografia, biomecânica da marcha e da corrida, muita coisa legal que vocês podem usufruir em termos de conhecimento científico da biomecânica aplicada à prática profissional de vocês. Obrigado. Foi, Silvio. Corri aí no final. Sensacional, Felipe. Bom, não, tá ótimo. São 7:04 aqui. Eu só estou tentando agora habilitar o áudio para o pessoal, só que está dando um erro. São instantes. De qualquer maneira, deixa eu ver se tem alguém. O Michel está fazendo uma pergunta aqui. Vocês comandam no box, os movimentos de esquiva seria uma forma de treinar a questão muscular e potencializando o controle desses controladores posturais e por isso a importância da movimentação do peito e assim gerando respostas mais rápidas? Bom, Michel cheio dessas perguntinhas. Michel, sempre com essas perguntinhas dele, né? Mas sim, Michel, a gente precisa entender que é o seguinte, Michel, o boxe, né? E aí você, não sei se você veio de propósito, mas você veio para outra área que eu gosto bastante, que é a área de lutas. O boxe, assim como os outros esportes de combate, eles trabalham muito com o equilíbrio dinâmico. Dentre os esportes de combate, trabalha-se também com o equilíbrio dinâmico e recuperado. Por exemplo, o judô,
Sim, o movimento de esquiva em função das acelerações de cabeça vão gerar, né, estímulos sobre o sistema vestibular, né? E o treinamento, a treinabilidade sobre esse gestual motor é de suma importância para reproduzir esse gestual, né, durante a ação esportiva específica, né? E quanto mais esse estímulo é dado, melhor o corpo responde sobre tais circunstâncias, né? Normalmente o corpo tende a responder sobre tais circunstâncias de forma antecipatória. Ele entende a posição de tronco, de ombro e de membro superior do adversário e ele age de forma antecipatória sobre uma ação motora, impedindo que o gestor motor do adversário atinja a sua cabeça ou atinja o seu corpo, né? Agindo de forma antecipada, né? Permitindo aí uma vantagem contra o adversário. Então, sim, né? Todos esses sensores são importantes para o entendimento da postura do corpo no ambiente e, sim, o treinamento vai promover mecanismos de resposta antecipatória para que ele consiga vantagens contra o seu adversário, tá? Pessoal, eu consegui habilitar o áudio. Não sei se tem mais alguém aí. Quem quiser fazer pergunta, por favor, levanta a mão. Eu vou chamar aqui na ordem para o Felipe responder a vocês, tá bom? Alguém quer fazer alguma pergunta, além do Michel? O Michel jogou a pergunta aqui no chat. Mas agora eu já consegui habilitar o áudio. Poder associar a prática, cara. Eu sei que sempre faz isso. Isso é legal. Eu tô te zoando, mas isso é bom, isso é importante, tá? Alguém? Tá bom. Muito legal a pergunta do Michel mesmo. Felipe, eu acho que a galera tá tímida. Tá tímida, né? Fazer pergunta. Tô percebendo. Deixa eles. Meu amigo, eu vou dar por encerrada aqui, tá? Já são 19 horas e 8 minutos. Uma vez, eu sou muito grato aí por você ter... Muito obrigado por você ter trazido aí conhecimento para a gente, excelente conteúdo de altíssima qualidade, muito bom. Só lembrando aí para o pessoal, tá, que essa palestra também eu vou divulgar a palestra do próximo ponto, tá? Na próxima quinta-feira, às 18 horas, né? A próxima quinta-feira, dia 13 de maio, 18 horas, nós vamos palestra aqui na arte carregar. Deixa eu ver aqui se vai. Eu acho que nesse caso. Isso aí, Felipe é da área da luta. Muito bom. É isso aí, pessoal. Então, olha, no nosso próximo encontro, tá? Fica o convite aí também para o Felipe, tá? Nós vamos ter, então, semana que vem, às 18 horas, dia 13 de maio, a palestra com o professor Fábio Cauê. Aqui, na verdade, está Rafael Simões, mas desconsidera isso, tá? Professor Fábio Cauê. E às 18 horas nós estaremos aqui. Ele vai trazer um tema bem interessante para a gente, olha, sobre exercício físico no combate à Covid-19, um excelente aliado. O professor Fábio Cauê também tem título de doutor, né? É um grande estudioso da área do exercício físico, da atividade física, tá bom? E eu tenho total certeza que vai ser uma excelente palestra também.
Felipe, meu amigo, mais uma vez, só tenho a te agradecer. Muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Muito obrigado por estar conosco no Norte Shopping, tá? Sim. Não sei se você quiser dar uma mensagem final para o pessoal aí, mas é porque a gente já tem aula. Com certeza. Então, pessoal, qualquer dúvida é só entrar lá, Teixeira_FG no meu Instagram ou @Escola de Biomecânica. Qualquer dúvida sobre biomecânica e as suas aplicabilidades, é só entrar em contato. Valeu! Isso aí, excelente. Pessoal, ficamos por aqui, então. Mais uma vez agradeço pela presença de todos vocês. Foi um ótimo bate-papo aqui com o professor Felipe, tá? Joguei o link aí no chat para vocês preencherem, para vocês conseguirem acesso lá às horas, né, às 6, tudo bem? E então fica o convite aí para todos vocês para nosso próximo encontro, dia 13 de maio, às 18 horas, com o professor Fábio Cauê, beleza? Fiquem com Deus, um excelente final de semana para todos vocês e até semana que vem, pessoal. Um abraço, gente. Valeu!